Olá a todos, sejam bem-vindos. A nossa aula hoje será sobre semiologia do pescoço. Essa aula está junto com a aula de diagnóstico diferencial das lesões nodulares do pescoço. Então seria a primeira parte, em que a gente fala de semiologia, e a segunda sobre lesões nodulares do pescoço. Lembrando que nós iremos encaminhar também no Moodle as três questões do questionário, para que vocês possam responder e também ganhar uma nota, serem avaliados com uma nota a mais. A semiologia é o estudo dos sinais e sintomas relacionados à doença. Como nós vamos falar sobre pescoço especificamente, seriam os sinais e sintomas, e hoje, com o desenvolvimento da medicina, nós iremos falar também sobre principais exames diagnósticos agregados ao estudo de doenças na região do pescoço. Nunca esquecer, e talvez o ponto mais importante e onde a gente consiga pelo menos fazer o diagnóstico de 80% das doenças é através da história clínica. Então, uma história clínica bem feita, na qual nós coletamos os dados epidemiológicos, dados sobre a doença atual, o início, o tipo de sintoma, a periodicidade, a intensidade. Todos esses dados são importantes para que a gente possa formar uma fotografia do problema do nosso paciente e focando para a região do pescoço. Antecedentes pessoais e familiares, presenças de doenças semelhantes prévias na família, tumores principalmente, e os antecedentes pessoais do paciente, como utilização de medicamentos, exposição a substâncias tóxicas, história de doença prévia, todos esses dados são fundamentais. E, em especial, os hábitos, a presença do tabagismo, etilismo e contatos com substâncias tóxicas ou uma outra substância, elas são extremamente importantes para que a gente possa ter uma ideia das principais causas e tentar categorizar quais os riscos do nosso paciente. O paciente que é tabagista crônico, ele tem um risco aumentado de câncer na região da boca, faringe, laringe, esôfago e por aí afora. O etilista crônico também tem um risco aumentado de doença neoplásica. E um outro dado importante é a exposição solar. São os 3 fatores ambientais que fazem com que a gente possa ter um aumento da incidência de doença maligna na região do pescoço. O exame físico, ele faz parte da nossa semiologia, ele é importante, nós conseguimos com ele coletar dados que fazem com que a gente já tenha uma ideia, inclusive, do diagnóstico da doença. Se no exame físico nós localizamos algum nódulo em topografia da glândula tireoide, já sabemos que provavelmente é uma doença dessa glândula visceral. Se nós palparmos uma lesão nodular lateral, dependendo da consistência, dependendo da sensibilidade, todas essas informações são importantes para que a gente possa montar a nossa planilha de possíveis diagnósticos. E aqui mostrando como é feito o exame físico através de uma horoscopia e a palpação da região do pescoço, que vocês vão ver com detalhes nos slides à frente. No exame físico é importante sempre posicionar o paciente, colocar num ambiente em que a gente tenha uma luminosidade adequada para que a gente possa examinar toda a região do pescoço do paciente, tanto numa visão anterior, quanto posterior, quanto lateral. Lembrar que nós temos alterações que podem estar agregadas e não necessariamente devemos desnudar e examinar somente o pescoço, cavidade oral, faringe, couro cabeludo, pele da face, o próprio tórax. Então, todas essas regiões são importantes para que a gente possa realizar um exame completo.
E as etapas do exame físico na região do pescoço incluem a inspeção estática, dinâmica, palpação e ausculta. Na inspeção estática, nós vemos o local, descrevemos o local, a forma, o volume, de onde nós temos a alteração que é o foco da nossa investigação. A posição do paciente é importante, vocês estão vendo a nossa colaboradora numa visão anterior, depois numa visão lateral, para que a gente possa ter uma ideia de alterações na coloração da pele, alterações tipo assimetria do pescoço, nódulos ou outras formas que aumentem o volume da região do pescoço, marcas, cicatrizes e por aí afora. Então, a inspeção estática ela é fundamental para que a gente possa ter uma ideia inicial de quais possíveis alterações nós teremos na região do pescoço. Na inspeção dinâmica, nós temos aí sim que avaliar a mobilidade, avaliar também a deglutição, que é aquele movimento, e os batimentos arteriais venosos, que muitas vezes são visíveis na inspeção dinâmica. Lembrando que a deglutição ela movimenta quase toda a região anterior do pescoço. Se nós colocarmos e palparmos aqui o osso hioide, nós perceberemos o quê? Um movimento superior e depois um movimento inferior. Então, a deglutição ela tem um momento em que existe uma subida dessas estruturas laringotraqueais e depois uma descida. Como é que nós avaliamos a inspeção dinâmica no nosso paciente? Então, aqui a nossa colaboradora, numa visão anterior, nós pedimos para que ela faça um movimento da deglutição e aí a gente consegue ver a movimentação dessas estruturas desse complexo laringotraqueal na região cervical anterior. E aí nós podemos descrever alguma retração de pele, algum movimento de algum nódulo subindo e descendo junto com o movimento da deglutição. A palpação, ela, na região do pescoço, ela consegue definir, na maioria das vezes, através da anatomia de superfície, a glândula tireoide. Nós podemos palpar também a glândula submandibular, a laringe, a musculatura do pescoço, os vasos sanguíneos, principalmente os arteriais, e aí onde se inclui até a carótida, do lado direito e do lado esquerdo, e os linfonodos. Sempre lembrar que, além de nós palparmos, nós devemos descrever. O que não é descrito, ele não consegue ser acessado. E, além do fato de uma descrição inicial, ela servir para que a gente possa evolutivamente ver como é que está ou como é que foi o desenvolvimento dessa lesão que nós estamos investigando. Então, sempre descrever o local, se é na região cervical anterior, lateral, superior, o tamanho. O tamanho, o ideal seria que ele fosse medido em centímetros. Quando nós temos uma régua, um paquímetro à disposição, fica mais fácil. Eu trouxe aqui para vocês uma correlação de alguns vegetais, algumas frutas que a gente pode ter, alguns grãos que a gente pode ter como mais ou menos uma medida, e isso pode ser utilizado inclusive no prontuário médico. Então, 1 centímetro geralmente é o tamanho de uma ervilha, 2 centímetros do amendoim, 4 centímetros de uma castanha e 5 centímetros de um limão. E, se possível, a medição em centímetros também. Essa medição em centímetros a gente pode usar, inclusive, medidas que nós temos nos nossos dedos, que a gente pode dividir. O tamanho da nossa unha a gente mede, o tamanho de uma ruga na unha, no dedo. Tudo isso aí a gente pode medir previamente e utilizar depois como medidas, caso a gente não tenha uma régua ou um paquímetro. A descrição da forma também é fundamental. A mobilidade
se nós identificamos que esse nódulo ou essa alteração ela tem uma mobilidade superficial ou se ela está aderida à profundidade, a sensibilidade, se é doloroso ou não, e a consistência. É sempre importante descrevermos se é uma consistência pétrea ou fibroelástica, ou amolecida, ou cística. Tudo isso é importante para que a gente possa formar o nosso raciocínio clínico. Então, começamos agora com a palpação da glândula tireoide através de uma abordagem anterior. Então, a nossa colaboradora, nós posicionamos os nossos polegares do lado direito e do lado esquerdo. Primeiro fazemos uma palpação com a polpa digital, depois fixamos a cartilagem tireoide de um lado e palpamos o lobo contralateral da tireoide. Então, fixamos com a polpa digital do polegar à esquerda e palpamos o lobo direito da glândula tireoide. E vice-versa. Depois nós fixamos a cartilagem tireoide da laringe com a polpa digital do polegar à direita e palpamos a glândula tireoide, ou o lobo esquerdo da glândula tireoide. Isso evita com que a gente faça movimentos e a laringe se movimente junto com a nossa palpação e, às vezes, quando nós temos, por exemplo, um nódulo no istmo, nós acabamos palpando duas vezes, como se ele tivesse à direita ou à esquerda. Então, esse é um macete. E a palpação anterior, ela é muito importante porque, além de nós identificarmos alterações na glândula tireoide, com a polpa digital do polegar, a gente pode identificar todas aquelas alterações que eu descrevi para vocês. A consistência, a mobilidade e por aí afora. Uma outra forma de palparmos a glândula tireoide é através de uma abordagem posterior. Então, nós nos posicionamos posteriormente à paciente, abraçamos o pescoço dela e colocamos inversamente a polpa digital dos 4 dedos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, fixamos a cartilagem tireoide de um lado e palpamos com os dedos o lobo da glândula tireoide contralateral ao que nós estamos fixando a cartilagem tireoide. Então, novamente, isso evita que a gente possa mobilizar o complexo laringotraqueal para um lado e para o outro e achar que estamos palpando dois nódulos diferentes, às vezes é o mesmo nódulo. Então, aqui mostrando novamente, para vocês identificarem melhor, fazemos uma palpação com a polpa dos 4 dedos, uma palpação superficial, depois fixamos a cartilagem tireoide da laringe e palpamos de um lado e palpamos do outro, isso através de uma via posterior. Quem prefere essa via diz que nós aumentamos a superfície de palpação utilizando a polpa digital dos 4 dedos. E o ideal, talvez a melhor forma, seja a palpação anterior associada à palpação posterior. Palpação dos linfonodos. Devemos lembrar rapidamente que nós temos 5 cadeias, ou 5 níveis de linfonodos no pescoço, os submentonianos e submandibulares, o júgulo carotídeo alto, médio e inferior, e depois os cervicais posteriores. Então, esses 5 níveis devem ser palpados, e aqui podemos também, dependendo da situação, mas aí a glândula tireoide ela se fixa na frente, nós não conseguimos palpar adequadamente o nível 6. E aqui mostrando a movimentação que nós devemos realizar para que a gente possa palpar os linfonódulos júgulo-carotídeos à direita e à esquerda. Então, mostrando novamente como devemos fazer, utilizando a nossa colaboradora. Aqui nós palpamos a região submentoniana e submandibular, depois a região cervical posterior. Essa palpação é uma palpação mais superficial. Lembrando que os linfonodos dos níveis 2, 3 e 4, ou seja, os júgulos carotídeos, eles estão profundamente ao músculo externo-cleidomastoide. Então, nós realizamos essa flexão lateral da cabeça, afrouxamos o músculo externo-cleidomastoide e, com o movimento de pinça, nós conseguimos abordar e palpar os linfonodos que estão junto da veia jugular interna.
Com relação às glândulas salivares, nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores, 2 sublinguais, 2 submandibulares e 2 parotídeas. Essa é a região de foco para que a gente possa examinar a glândula salivar. Então, aqui uma palpação superficial das glândulas parótidas, estão junto ao ângulo da mandíbula bilateral, e aqui, bem profundamente, a borda inferior da mandíbula, na região submandibular, nesse ponto exato, nós temos a glândula submandibular bilateral. Lembrando que para palparmos adequadamente a glândula sublingual, nós temos que abrir a boca, calçar a luva e examinar dentro do assoalho da boca. A própria glândula submandibular, ela pode ser palpada bimanualmente. Nós colocamos, por exemplo, a mão esquerda na região submandibular esquerda e com o dedo calçado com luva, nós palpamos o assoalho da boca do lado esquerdo e invertemos e fazemos essa palpação dos dois lados. Então, a glândula submandibular ela pode ser palpada bimanualmente, assim como a glândula sublingual bilateral. A palpação da laringe. Então, a laringe ela possui um posicionamento central e anterior na região do pescoço. No homem, nós temos a projeção laríngea da cartilagem tireoide, que é o famoso pomo de Adão, e ele é mais visível no sexo masculino. E ali nós palpamos, então, a cartilagem tireoide dos dois lados e fazemos esse movimento lateral. Aquela crepitação é o que a gente espera que aconteça quando nós palpamos uma laringe normal. Então, aquele crequezinho que a gente percebe quando se faz uma movimentação lateral seria o esperado. Isso faz com que a gente consiga identificar que a laringe ela está numa posição normal, não tem uma sensibilidade, que seria o esperado, e ela tem uma mobilidade preservada. A ausculta no pescoço pode ser realizada, só lembrar que quando nós vamos realizar uma ausculta do pescoço, pedir para o paciente não falar e não tossir, senão vocês ficam surdos. Nós podemos auscultar os vasos sanguíneos, e aí a artéria carótida comum, a bifurcação, e basicamente dali para cima existe uma dificuldade de se auscultar, mas a bifurcação e a carótida comum nós conseguimos auscultar, ver o batimento. E a glândula tireoide, quando ela está aumentada e tem um fluxo sanguíneo aumentado, ela também é possível de se auscultar. E nessa situação nós auscultamos um sopro, bem na região cervical anterior. O exemplo mais clássico de sopro ou de ausculta da glândula tireoide está relacionado à doença de Graves. E aí, conversamos um pouco sobre a semiologia e agora sobre exames complementares para investigação de doenças na região do pescoço. Um exame importante é o exame endoscópico. E esse exame endoscópico, obviamente, ele começa com a cavidade oral, pode ser realizado através de uma panendoscopia, em que nós examinamos a cavidade nasal, rinofaringe, cavidade oral, laringe, e dependendo da situação, podemos avançar até esôfago e traqueia. Mas o exame mais importante para se estudar endoscopicamente a região do pescoço e as estruturas viscerais é a videolaringoscopia. Aqui mostrando a videolaringoscopia utilizando-se um tubo rígido, acoplado a uma ótica, e aqui é um monitor, e nós visualizamos a laringe internamente e podemos observar tanto a mucosa quanto a mobilidade e a funcionalidade do órgão. Aqui nós estamos vendo um pólipo de prega vocal direita, e aqui uma lesão tumoral crescendo também nessa mesma prega vocal à direita. E aí mostrando para vocês como seria um exame de videolaringoscopia. Aqui vocês estão observando a prega vocal direita se movimentando e uma paralisia da prega vocal esquerda, às custas de uma lesão que está cometendo a hipofaringe, tá? Ou seio piriforme
do lado esquerdo. Aqui é a epiglote, aqui nós vemos o lado direito da laringe com uma mobilidade preservada e o lado esquerdo com uma mobilidade reduzida. A prega vocal se movimenta muito pouco e a aritenoide e a região do seio piriforme nós temos essa massa, essa lesão infiltrativa. Então esse é um exemplo de uma videolaringoscopia. O raio-x simples de pescoço, ele hoje é muito pouco utilizado, mas antigamente era o que se dispunha. O raio-x ele serve para nós avaliarmos alterações ósseas, se tem alguma fratura ou alguma lesão óssea mais grosseira, nós conseguimos identificar pelo raio-x. Para alterações ou lesões viscerais, como um nódulo tireoide, uma lesão de laringe, uma laringocele, por aí afora, o raio-x não tem utilidade. Mas mostrando para vocês aqui a região do pescoço, nós vemos que a traqueia, a coluna aérea, ela está desviada e esse desvio é causado por um nódulo do lobo direito da glândula tireoide. Aqui mostrando duas costelas cervicais, se vocês observarem aqui, essa inclusive é uma costela verdadeira ou completa que a gente chama, que ela chega a ter uma articulação e ela vai até a primeira costela torácica. E essa costela cervical é do lado direito e é uma costela o quê? Supranumerária. Então, só para vocês verem como é que é o raio-x de uma lesão óssea na região do pescoço. O raio-x contrastado, ele pode ser utilizado em algumas situações. Hoje ele já não é tão utilizado assim. A cialografia ela é utilizada para se estudar alterações das glândulas salivares. Então, nós estamos vendo aqui, é colocado um catéter e é injetado um contraste. Se nós temos alguma falha de enchimento do ducto, provavelmente isso é por um estreitamento ou por algum cálculo, alguma coisa que esteja obstruindo internamente esse ducto. Fistulografia para malformações congênitas. Então, fístula branquial, ela pode ser estudada através de uma fistulografia. E aqui mostrando um exame contrastado específico em que existia uma lesão cística mal definida e, naquela época, foi realizada, então, uma punção e injeção de um contraste para que a gente pudesse estudar, e esse tumor aqui era um tumor raro, benigno, da região do pescoço. Um outro exame dinâmico que se utiliza o raio-x e utiliza o meio de contraste é a faringo-esôfago-gastrografia. Ele é um exame dinâmico em que nós podemos estudar a deglutição mostrando todas essas fases, a oral, a faríngea, a esofágica e podendo ser até na porção gástrica. Com isso, nós conseguimos identificar alterações tanto funcionais, ou seja, uma disfunção da deglutição ou da mobilidade da faringe ou do esôfago, ou alterações estruturais, como vocês estão vendo aqui, que é um divertículo faringo-esofágico, ou divertículo de Zenker. Quando o nosso paciente ele deglute, o contraste, e aí pode ser sob a forma líquida, pastosa ou sólida, nós observamos o preenchimento, estão vendo aqui, dessa porção, que é um divertículo, que é uma herniação, e que, além do líquido contrastado, nós observamos também a presença de ar, de bolhas dentro desse divertículo. Então, esse aqui é um exame dinâmico que se utiliza radiografia e contraste. A ultrassonografia é um dos exames mais importantes para se estudar alterações na região do pescoço. Aqui nós elencamos as principais características. Ele é não invasivo, ajuda a diferenciar lesões sólidas, císticas e mistas, ajuda a definirmos o local exato, ou seja, a topografia da lesão, se existe um fluxo sanguíneo ou não. Ele tem muito mais sensibilidade do que a palpação. Para vocês terem uma ideia, quando nós suspeitamos de que a palpação existe um nódulo tireoide, quando nós realizamos o ultrassom, metade das vezes nós detectamos mais nódulos além daqueles que a gente consegue palpar. Obviamente, ele depende do examinador e pode guiar um exame de punção. Aqui mostrando para vocês
um transdutor linear posicionado na região do pescoço de forma horizontal, e aqui a imagem que nós temos formada no nosso monitor através de ecografia. A tomografia computadorizada, ela é mais informativa. Ela, até hoje, ela é um exame relativamente rápido. Pode-se utilizar o contraste, e o contraste ele ajuda a identificarmos não só os vasos sanguíneos, mas a vascularização e diferenciar a coloração de algumas estruturas viscerais. E a tomografia, ela diferencia também lesões císticas, sólidas e mistas, a topografia exata da lesão, ela mostra para nós osso e cartilagem com uma melhor definição, e ela permite também uma reconstrução tridimensional. Aqui nós temos um bócio, já numa situação intratorácica, então é uma glândula tireoide aumentada, em que ela teve um crescimento inferior para a região do tórax. Então aqui nós temos uma glândula tireoide bocelada, heterogênea e com estreitamento da traqueia. E aqui nós vemos um aumento de volume da prega vocal do lado esquerdo. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos um aumento de volume dessa região aqui. Então isso aqui é um exame de tomografia computadorizada, com contraste. A ressonância nuclear magnética, ela ajuda a identificarmos e diferenciarmos melhor alterações de partes moles. Ela é menos invasiva e ela, infelizmente, tem mais artefatos e tem um custo maior. Aqui nós estamos observando a presença de um nódulo na região cervical baixa, que corresponde a um nódulo de glândula paratireoide. É um aumento de volume causado por adenoma de glândula paratireoide, e aqui nós vemos dos dois lados. Então, essa aqui esse aqui é um estudo de ressonância nuclear magnética do pescoço. A medicina nuclear, ela agrega algumas informações quando nós temos alterações de estruturas que têm essa afinidade, que captam marcadores nucleares e na região do pescoço. Então, o iodo radioativo, classicamente utilizado para avaliação de alterações da glândula tireoide. Aqui a gente está identificando um aumento de captação difuso da glândula. Isso aqui é característico da doença de Graves, bócio difuso tóxico. E nós podemos utilizar o iodo radioativo para pesquisa de metástases de tumores diferenciados da glândula tireoide. O Sextamib, ele é utilizado para avaliação cardiológica e também ele é captado por glândulas paratireoides e pela glândula tireoide também, em que nós temos uma persistência da captação. E aqui nós temos, então, um exame de Sextamib mostrando uma captação tardia na glândula paratireoide à direita e à esquerda. E o tecnésio é utilizado para lesões ósseas, para a própria tireoide e para alterações inflamatórias. O PET-CT ele é um exame que agrega a informação da medicina nuclear, que é uma informação funcional, a informação da tomografia computadorizada, que ela dá para nós uma informação com relação à estrutura e com relação à anatomia. E aí o PET-CT é a fusão desses dois exames, em que nós conseguimos ver um aumento de captação dessa substância radioativa, que geralmente é a glicose marcada, e nós vemos um aumento do metabolismo num linfonodo aumentado na região do pescoço. Aqui, um outro exame de PET-CT, mostrando também uma captação aumentada no linfonodo do pescoço. Esse exame ele dá uma informação muito importante quando nós estamos pesquisando metástases nos linfonodos do pescoço. E aqui, só reforçando, ele avalia o metabolismo dos tecidos. Arteriografia digital e venografia são exames que antigamente eles eram mais importantes. Eles estão diretamente relacionados a alterações vasculares. Pode ser utilizado, inclusive, até em trauma. Aqui nós temos
tumor benigno do corpo carotídeo, que nós temos um aumento de volume, um flush bem na região da bifurcação da carótida, e aqui uma malformação venosa na região parotídea. Nós injetamos o contraste pela veia jugular externa e nós vemos essa dilatação dentro da glândula no plexo venoso pterigoideu. Então, só mostrando para vocês dois exames que se utilizam a punção de um vaso sanguíneo, pode ser arterial venoso, e que nós temos, então, a informação do exame radiológico através da aplicação do contraste. A angiotomografia e a angiorressonância são exames que são desdobramentos do exame clássico da tomografia da ressonância nuclear magnética, em que nós conseguimos fazer uma reconstrução naquela fase de contraste, e aí nós conseguimos identificar toda a árvore arterial e também venosa, e, no nosso caso, da região do pescoço. Então, nós estamos vendo aqui uma angiotomografia, tá? Nessa região aqui, porque nós temos o osso. Então, nós vemos aqui a artéria carótida interna, a artéria carótida comum, bifurcação, a artéria carótida externa e seus ramos. E aqui, depois, na fase venosa, nós temos um tumor da glândula parótida que possui um aumento tem um fluxo aumentado sanguíneo na região parotídea e delimitando com detalhes e com definição esse tumor, que é um tumor arredondado. E aqui uma angiorressonância mostrando os vasos sanguíneos aqui na base do pescoço, na raiz do pescoço, e depois subindo nós vemos a bifurcação da artéria carótida e depois a emissão dos vasos na região do pescoço. Então, uma angiotomografia e uma angiorressonância, que são obtidas através da reconstrução na fase de contraste de um exame de tomografia e ressonância nuclear magnética. A punção aspirativa, ele é um exame citológico e ele dá uma informação muito importante de qual a provável etiologia desse nódulo ou dessa estrutura que nós estamos investigando. Lembrando que em lesões císticas e benignas, ele pode ser terapêutico. Então, tem acúmulo de líquido, nós esvaziamos. Aqui vocês estão vendo a agulha e aqui o nódulo. Então, nós podemos retirar células e fazer um exame histológico, ou, se tiver líquido, nós podemos esvaziar. E o ideal é que seja sempre guiado por ultrassonografia. E quando nós temos alguma lesão que possui uma secreção, e essa secreção possui o risco de ter uma contaminação bacteriana, ou ser um abscesso ou algo dessa origem, nós podemos coletar o material, como vocês estão observando aqui, e encaminhar para a cultura. Germes comuns, anaeróbios, pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, por aí afora. Então, esse é o recado que nós gostaríamos de dar, mostrar para vocês mais ou menos alguns itens importantes relacionados à semiologia da região do pescoço e quais os principais exames diagnósticos que nós utilizamos para poder investigar alterações na região do pescoço. Um abraço a todos.